maravilhas, certo? E qual é ali a palavra de Gênesis? Diz que disse Deus, apresenta ali uma dinâmica divina. Então, cada ordem veio acompanhada de uma energia criativa que transformou o planeta sem forma e vazio em um paraíso. Agora, para dar um salto aqui de gigante, quando se fala a questão da palavra disse Deus, a gente percebe que a criação não, ela foi as três pessoas da divindade que foram ali o criador desse planeta e de todo o universo. Só que Cristo, ele foi ali, tem uma palavra que me fugiu da mente, mas ele foi intitulado como Criador. E o próprio Paulo, ou melhor, o próprio João, escrevendo, ele fala que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas você percebe que o Espírito Santo ele estava agindo sobre as coisas também. O Espírito Santo, Deus o Pai e Deus o Filho. Jesus, o Criador de todas as coisas, vamos dizer, todas as coisas foram criadas e foram criadas ali por Deus. Mas as credenciais, melhor dizendo, foi dada para Cristo, certo? Foi dada para Cristo. Ele criou do nada um paraíso para os seres humanos, ou melhor, o casal de seres humanos morar. Então, os dois relatos da criação harmonizam entre si. A Gênesis apresenta esta ordem cronológica da criação de todas as coisas. Agora, descreve também o quê? O lugar do homem na criação. Ele, em 6 dias, ali do primeiro dia até o 6º dia, Deus cria ali sol, a luz, faz separação de água, depois cria sol, estrelas, e depois cria a terra, a vegetação, pássaros e tudo mais. No 6º dia, ele cria o homem, só que de uma forma diferente, porque o homem, ele pega ali do pó da terra. Então, o Deus, ele se ajoelha nesse solo para formar o homem. Ele cria o homem do pó da terra e sopra ali o fôlego de vida. Mas aí nós percebemos que essa criação de 6 dias foi em dias literais, de dias de 24 horas, certo? E típico ali no Antigo Testamento, na média do tempo da expressão tardes e manhãs, certo? Então, no 7º dia, ali Deus também determina, faz como uma chave de ouro. O sábado de 24 horas, portanto, comemora a semana literal da criação. Ele dá vamos dizer, o 7º dia a cereja do bolo da criação. E nós encontramos isso no 4º mandamento, e o 4º mandamento não faria qualquer sentido de cada dia da criação representasse longos períodos de ano. Então, se esses dias não fossem literais, o mandamento estaria ali adulterado, se fosse criações aí de milhões e milhões de anos, o mandamento estaria ali adulterado e seria um mandamento de mentira, certo? Agora, a semana da criação, por certo, não envolveu o céu ali. Quando se fala em céu, ele não está falando sobre o céu ali onde Deus habita, onde desde a eternidade. Ele está falando em céu, o céu ali dos planetas, o céu da nossa galáxia, onde se fala sobre Sol, Lua, estrelas, outros planetas que a ciência considera como estrela, e isso foi criado nesses dias. Agora, o relato bíblico da criação inicia com Deus e termina ali com os seres humanos. É interessante que inicia com Deus ali, Deus e um planeta escuro, mas ele termina no 6º dia ali, e já com tudo criado e o homem para cuidar sobre a terra. É interessante que começa a criação com Deus e termina com os seres humanos. Então, Deus estava preparando o ambiente ali ideal e perfeito para a raça humana. Agora, é muito claro que as Escrituras dizem que
a humanidade, é macho e fêmea, seria a gloriosa, a obra-prima da criação. É a cereja do bolo da criação. Então, todos os membros da divindade, eles se envolveram na obra da criação. Isso nós encontramos em Gênesis 1, capítulo 12 e 26. O agente, contudo, foi ali o Filho de Deus, o pré-existente de Cristo. Certo? Então, o amor foi vamos dizer, a coordenação propulsora de toda a criação. O amor de Deus faz o amor de Deus e tudo aquilo que ele faz. E uma vez, esse amor, ele nos criou apenas para pudéssemos amá-lo também. Mas também para que ele nos pudesse amar. Ele nos amou e nos capacitou para amá-lo e ele nos pudesse amar. Agora, através da sua obra citada, Deus manifesta a sua glória. A natureza funciona como testemunha da obra de Deus, como testemunha de que há um Deus que coordena, ele não somente criou, mas também cuidou e está cuidando até hoje. Ainda que seja um mundo caído, mas Deus está no controle de todas as situações. E não era a intenção da criação que a Terra fosse um planeta solitário e vazio. Ela deveria ser habitada, e quando o primeiro homem ali sentiu a necessidade de uma companheira, Deus criou também a mulher. E assim estabeleceu ali a instituição do matrimônio e deu a ordem ali de multiplicar e encher a Terra. E hoje, pela ordem divina, o planeta está lotado. Agora, as pessoas são tentadas hoje em ignorar a doutrina da criação, mas, contudo, a doutrina de uma criação divina constitui o fechamento indispensável para a teologia bíblica e cristã. Não tem nem lógica a teoria de que todo o que existe até hoje foi uma obra de evolução, uma obra que surgiu do nada ali, sem ter um criador. Né? Então, Deus estabelece a mais clara instituição possível entre si e todos os demais deuses. É interessante que Deus, lá no início, ele já advertiu os seres humanos que ele é o único Deus e que não tem outro Deus além dele. Não há existência, não há vida, não há nada se não tem um Deus ali que coordenou, criou. Então, não tem outro Deus diante desse Deus. Então, devemos adorar somente o Deus do céu e da terra, que nos criou, e não os deuses feitos pelas mãos humanas. Então, nascemos para adorar a Deus, e esta base está de fato que Ele é o nosso Criador e somos suas criaturas. Nós fomos criados. É interessante que sempre tem alguém que diz assim, Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito é esse. O propósito é que nós fomos criados, fomos gerados ali para a adoração e adorar a Deus. E só Ele e somente Ele. Então, com isso, a gente percebe que Deus estabelece o sábado do sétimo dia para que pudéssemos também celebrar semanalmente que relembrar, melhor dizendo, semanalmente que somos criatura feita por Ele. O sábado representou um dom da graça e não falamos daquilo que fizemos, e sim daquilo que Deus fez. O sábado é o dia do qual possamos testemunhar que há um Deus que nos criou, que é um Deus que mantém a nossa vida e que nos santifica todos os dias. Ele abençoou, do modo especial, o dia de sábado e também santificou. Né? Então, o relatório da criação, ele estabelece que somos feitos à imagem de Deus e esta recompensa provém do genuíno conceito no tocante do valor do indivíduo. É exatamente o que a obra que nós falamos na pessoa do Espírito Santo
que estabelece ali no relatório da criação é que nós todos os dias possamos lembrar de que Deus é o Criador e de que precisamos manter a nossa vida em comunhão com Ele, de que nós precisamos buscar a presença dEle todos os dias e que no nosso convívio individual, possamos denotar e falarmos de Deus para as outras pessoas. Então, o ato da criação, o ato criador de Deus estabelece a sua paternidade e revela a irmandade existente entre os componentes da família humana. Ele é o nosso pai e nós somos os filhos dele. É interessante que Deus, ele cria toda a humanidade, todas as coisas, os seres humanos e também os animais. Mas a formação ali, o fôlego de vida é o mesmo, mas através de Jesus, nós fomos considerados filhos de Deus. Fomos considerados filhos de Deus e temos esse título de filhos através da pessoa de Cristo. Cristo ali veio para resgatar ali a humanidade. Então, durante a criação, Deus colocou o primeiro homem e a primeira mulher no jardim. Ele deveria cultivar a terra e exercer o domínio sobre ela. Ele tinha o homem até hoje, ainda que depois do pecado, ainda depois de todas as coisas, o homem ele tem o domínio. Você percebe que um elefante ele é imenso, gigantesco, mas uma criança domina ele, leva ele para qualquer lugar. O homem ele predomina sobre todas as coisas, e isso é a ordem divina. Então, isso significa que recebemos de Deus a incumbência de quê? De preservar ali, de cuidar do meio ambiente, do ambiente em que habitamos. O Criador orientou Adão no sentido de cultivar e guardar o jardim do Éden. O fato de haver Deus atribuído essa tarefa significa que ao homem num mundo até então perfeito, mostra a dignidade do labor natural. O homem tem o contato direto com a terra, né? Então, olha só, ao longo de todo o ministério de Cristo aqui na Terra, a mesma energia criadora que trouxe vida inanimada do corpo de Adão fez com que as pessoas ressuscitassem dentre os mortos, infundiu nova vida aos enfermos que suplicam o seu auxílio. Aquela mesma palavra do qual haja luz era a mesma palavra que fala assim: Lázaro, sai para fora. É a mesma palavra que fala: olha, a tua fé te curou. É o mesmo poder. Então, nem neste mundo e nem no universo como todo se mantém através de todo se mantém através de algum poder que lhe seja inerente. O que ele quer dizer? O Deus que criou, preserva e sustenta todas as coisas. Por ocasião da criação, Cristo ordenou ao longo e logo tudo aconteceu. Entretanto, observamos que a salvação não foi trazida a lume apenas pela palavra de Cristo. O processo de salvação, ela foi uma salvação ao longo de milênios. O contraste existe entre o tempo requerido da criação até a necessidade da recriação. A criação, ela foi por palavras e a única coisa que foi mesmo tocada os dedos de Deus foi o homem. Mas a questão da santificação, da salvação, ela teve um preço muito mais alto para a raça humana. Então, foram perfeitas e divinas mãos de Cristo que pela primeira vez estenderam a vida ao homem, e são essas mãos que Cristo, perfurada e sangrenta, que oferece ao homem a vida eterna. Foi essas mãos que fizeram o homem lá na criação, e foi essa mão que foi dada ali para ser furada, para resgatar o homem do pecado. Assim, pois, o homem não é apenas criado, ele pode ser recriado também. Ambas as obras da criação representam ali o trabalho de Jesus, certo? E acredito que
deu de passar essa parte. A outra nós vamos deixar para amanhã, tá, Francisco? Tranquilo. Se tiver alguma dúvida e tiver tempo, a gente ainda responde, né? É isso que eu ia falar. Chegou o momento das perguntas, né? Vamos lá, os aspirantes que quiserem fazer a pergunta para o nosso palestrante, para o irmão Joelson. Eu fico meio estranho quando eu chamo ele de irmão Joelson, é mais de tio Jó, então me perdoe pela... Mas se quiserem fazer perguntas, o momento é agora. Pode estar perguntando. Faz igual no casamento. Se alguém tem algo contra, fale se eu quero se para sempre, né? Perguntas, pessoal? Alguma dúvida? Os caras são bons. Não, foi bem explicado. Tá, já que não há nenhuma dúvida, eu gostaria da gente bater aquele print legal. Se você puder abrir sua tela. Temos aí um homem bom nesse negócio que é o Clécio. Esse cara tira print como ninguém. Tá, né? Nós vamos estar batendo uma foto aqui. Isso já pode ir para os cartões de vocês também, tá? Dependendo do que você vai estar de utilizar. Essa cara do Rafael aí, ó. Eu pensei que era só eu que estava deitado. Ah, rapaz. Uma galera deitada. Estou sentindo falta de alguns aspirantes, mas eu vou aqui e já volto. Um minuto. Menino, bora bater a foto logo. Bora bater o retrato logo. O Francisco manda ligar a câmera e vai embora. Não, já voltei. Vamos lá, aí o Edson, que é o cara do print aí. O print? Passa uma cara bonita aí. Tirar o óculos. Se eu tirar o óculos, fica mais feio. Aê! Tá na câmera lá. Prontinho. Tá ok, então. Vamos... Vamos, então, finalizando por hoje. A gente teria mais uma palestra agora de salvação e serviço, mas, infelizmente, nosso palestrante não está bem de saúde. Nós vamos deixar para domingo, se Deus permitir. Vai estar tudo bem com ele e a gente vai poder seguir na parte de do nosso programa. Amanhã, de novo, no Estupremos. Nós temos, na verdade, dois palestrantes para o Estupremos amanhã. Um é o tio Jó. Até que queria conversar com ele depois sobre isso, mas nós vamos ter dois momentos, uma tarde e uma noite. E o outro é o Jalves. O Jalves, que vai falar das últimas 3 crenças, ele vai poder dar aula somente à noite, 7 horas da noite, vai poder dar aula. Então, se vocês quiserem se organizar nesse momento, disponíveis, vou conversar com o tio Jó para ver o horário dele certinho, para não pegar nem culto jovem e nem descanso, mais uma hora lá, eu acredito que entre 3 e 4, talvez dê da gente fazer uma live legal para concluir o 6º capítulo, o sétimo capítulo, não é isso? E aí nós já vamos estar entrando. Continuação do manual administrativo vai ser na quarta e quinta. E aí,
infelizmente, a gente não conseguiu trazer mais para perto a outra parte do manual administrativo e vai ser feito na sexta e no sábado. Quem vai para o encontro dos homens, infelizmente vai ter que estudar essa parte, que não vai pegar. Não que não tenha que estudar o restante, mas dá uma aprofundada melhor, porque as provas de vocês vão para lá. E isso já me lembra o seguinte: tu vais, Clécio, para lá ou não? Não vou mais, não. Vai mais não, né? Então é só os 3 meses, o meio deles vai ser nosso tio Jó, ele vai estar lá, e a prova de vocês vão ser nominalmente, vai estar indo para lá. O Rafael vai dar assistência com certeza lá, que vai estar lá também, não é isso, Rafael? Mas estamos com o nosso regional de jovem que vai aplicar a prova para gente. Beleza. E a nossa vai ser onde, Francisco? Até o momento, não tem um local definido, porque a escola onde geralmente a gente faz está em reforma. Então, nós vamos ver com o Rafael e com o diretor se essa escola vai estar disponível para a gente, possivelmente amanhã ou depois, e aí o nosso regional vai dar informação de onde realmente vai ser, e nós vamos estar colocando no grupo. Ok. Tá bom? Então, desde já, uma ótima noite. Gostaria que o Joel orasse para nós finalizarmos. E até amanhã. Vou estar jogando, decidi isso com ele hoje, já joga no grupo hoje, que amanhã já chega todo mundo da igreja e já se prepara para a nossa atividade. Lembrando, um detalhe, vocês, eu sei que tem representação de várias igrejas aqui em Malete, lá do Clube Santuário, a irmã... esqueci. Perdão, irmã. Eu sei que o seu nome não é Marcos. Eu sei que é a senhora que está aí. Mas é a idade. Avisar os outros aspirantes para não perderem a live. Nós estamos gravando, mas esse momento é de suma importância, porque dúvidas podem surgir. E o momento de ir perguntar é agora. Às vezes a dúvida que surgiu aqui não é a sua dúvida. Se você não está presente na live, você acaba passando batido. E quem sabe não é a mesma dúvida que vai cair na prova e faça você perder uma questão, né? Então é importante estar participante. Desde já agradeço a todos que participaram e espero vocês amanhã aqui juntos novamente. Então, tio Jó, pode fazer nossa oração. Muito obrigado. Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado e por o Senhor ter esse plano de salvação e resgate, Senhor, da humanidade que está neste mundo em trevas. Pai querido, nós estamos cada dia buscando e aprendendo mais de Ti, mas também, Senhor, queremos Te pedir a Tua ajuda, a ajuda do nosso Deus Espírito Santo, para que no dia que nós fizermos essa avaliação, Senhor, essa prova, possamos, ó Senhor, ser lembrado por Ti as respostas e as questões certas. O Senhor, pelo mérito do Senhor, possamos passar e podermos ter esse privilégio de colocar este lenço de líder sobre os nossos ombros. Isso não quer dizer que seja de exaltação, mas pelo contrário, para nós te servirmos dia após dia, cada dia mais, e servir aos outros. Que todos os méritos, Senhor, sejam dados somente a Ti. Nós te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Ótima noite a todos e Maranata, até... Maranata, buenas noches.